Bem, Lucas capítulo 13 fala sobre o avanço vitorioso do reino de Deus. Eu vou fazer a leitura e depois vou tentar explicar aqui para você que está nos assistindo presencialmente e os que estão em casa também acompanhando pelo online. Diz assim a palavra de Deus. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E a o que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore. E as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Disse mais: a que eu compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abra-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: nós comíamos e bebíamos na sua presença, e ensinavam nas nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhe respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Agora, Jesus passa a falar sobre o crescimento do reino de Deus. Esse crescimento, ele é tanto geográfico,
como também secreto, invisível. Ele abrange os dois aspectos, o aspecto externo, que é o crescimento geográfico, e esse aspecto interno, que é em relação ao indivíduo, a influência que o reino de Deus promove em nós. Então, algumas verdades são aqui destacadas, e eu quero que você passe a me acompanhar agora, acerca do reino de Deus. Em primeiro lugar, versículo de número 18 e versículo de número 19. Veja que Jesus, ele diz assim: ao que é semelhante o reino de Deus? Como é que eu comparo o reino de Deus? E ele mesmo responde, ele diz assim: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Veja, a semente da mostarda era um símbolo proverbial na Bíblia daquilo que era pequeno, daquilo que era insignificante. O grão de mostarda era a menor de todas as hortaliças. Então, o reino de Deus, na perspectiva de Jesus, ele começou de forma muito humilde, pequena, despretensiosa. O reino de Deus chegou com um bebê deitado numa manjedoura. O reino de Deus chegou numa família pobre, numa cidade pobre. O reino de Deus chegou na casa de um carpinteiro pobre. Veja que o próprio Jesus disse, depois adulto, que o filho do homem não tinha aonde reclinar a cabeça. Os seus discípulos eram homens iletrados. Houve uma certa rejeição da comunidade de Israel em relação ao bebê, porque eles queriam que o bebê viesse no palácio, tivesse assim um sobrenome de destaque, fosse de uma família rica. Se o bebê viesse da esposa de Herodes, ele seria aceito na comunidade. Mas veio de uma família pobre, numa cidade pobre, um carpinteiro pobre, numa manjedoura. Então a primeira lição que nós temos que tirar desse texto é que o reino de Deus começa de forma humilde, simples, e vai criando massa. Irmãos, tem gente na igreja que vai abrir uma empresa, você pensa que o cara quer começar simples? Ele já quer começar lá em cima. A oração, muitas vezes, que ele faz, não, Senhor, eu já quero. Calma. As coisas são simples, meus irmãos. Você vai ter um começo simples, mas Deus vai dando volume para você. A igreja aqui começou na garagem de uma casa, de uma família que começou a fazer um trabalho. E olha só o que a igreja se tornou, está se tornando. Né? Então as pessoas têm que entender que com Deus, mesmo que você comece pequeno, Deus nos dá o crescimento. Guarde isso para você, tá bom? Segundo lugar, verso de número 19. Vocês já ouviram aquela frase que diz assim, que grandes rios surgem em pequenas nascentes de águas. Então o reino de Deus, como já foi dito no versículo anterior, começou de forma pequena. Bem como a igreja começou no Pentecoste, de forma tímida, perseguida. Porém, a igreja se expandiu, foi para a Ásia, foi para a Europa, foi para a África.
Então, o reino de Deus, diz aí, é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta. E aí o que aconteceu? Cresceu. Aquele grãozinho pequenininho, que ninguém dava nada, desprezado, tornou-se uma árvore. E essa árvore ficou tão frondosa que as aves do céu passaram a aninhar-se nela. O que significa isso? Qual é o simbolismo que está nisso? Isso simboliza as nações da terra que vieram fazer os seus ninhos nessa árvore. O reino de Deus, ele cresce. O Império Romano não pôde deter o crescimento da igreja. Veja que o Império Romano não pôde destruir o entusiasmo dos cristãos. As prisões não intimidaram os discípulos de Cristo. O reino de Deus, ele começa pequeno, mas ele gera grandes resultados a partir dos pequenos começos. Lá em Eclesiastes diz assim: melhor é o fim das coisas do que o início delas. Irmãos, talvez você esteja se achando pequeno no seu trabalho, na sua família, nos seus estudos, mas eu te garanto uma coisa: se você for fiel ao Senhor e leal a Cristo, Ele fará você crescer em todas as esferas. Crescer como ser humano, como indivíduo, como cristão, como pai, como irmão, como esposa, como marido, como chefe, como empresário, como funcionário. Deus nos dá o crescimento. Olha que interessante, no verso de número 20, a influência não é só geográfica, mas também ela é invisível, porque se a parábola da mostarda fala da expansão do reino, agora na parábola do fermento fala que a sua influência é secreta, é interna. Então o reino de Deus, ele cresce nessas duas esferas, externamente e também cresce dentro de você, internamente. O reino de Deus cresce em mim, fazendo de mim uma pessoa melhor, um crente melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pastor melhor. É pela influência do Evangelho que as grandes causas sociais foram promovidas. Por exemplo, a libertação dos escravos. O Evangelho valoriza as crianças, valoriza as mulheres. O Evangelho dá amparo aos idosos, alívio à pobreza, contribui para o conhecimento, contribui e enriquece para que a sociedade seja mais justa. O Evangelho, ele não aliena o ser humano, ele transforma o ser humano num agente transformador da sociedade. Ao trabalho que essas irmãs aqui da Presbiteriana estão fazendo, que é lindo e maravilhoso. Né? Maravilhoso o trabalho, né? Então, meus irmãos, a influência do reino de Deus é invisível. O texto diz, é semelhante ao fermento que a mulher escondeu. Ela escondeu. Até que tudo fosse levedado. Até que a massa viesse crescer. Né? Até que o resultado aparecesse. Em quarto lugar, verso de número 22, Jesus está falando com ele sobre o reino de Deus. O texto diz que ele estava
andando no seu ministério itinerante de pregação, de cidades em cidades, de aldeia em aldeia, ensinando e caminhando para Jerusalém, quando ele passa a falar então sobre especificamente o reino de Deus. E aí algumas coisas aqui me chamam a atenção nessa narrativa de Jesus. Em primeiro lugar, veja que Jesus está falando sobre a porta estreita no texto. No verso de número 23, surge uma especulação, surge uma pergunta. E está implícito nessa pergunta a ideia que os judeus tinham de que a salvação era apenas no judaísmo. Quem não fazia parte do judaísmo era automaticamente excluído da salvação. Então, pressupõe-se que os judeus, aqui no caso os escribas e fariseus, eles fazem uma intimação, uma pergunta, uma especulação, mas é como se eles falassem: Senhor, mas e aqueles que não seguem os nossos preceitos? E aqueles que não seguem à risca o nosso conjunto de doutrinas, de leis, os rituais, aqueles que não guardam o sábado? Será que esses vão ser salvos? Senhor, me fala aí, são poucos os que serão salvos? Então, aí, essa especulação, ainda hoje, é do interesse de muitas pessoas. Tem crente que fica, né? Será que fulano vai ser salvo? Será que vai ser, não vai? Fica alimentando esse tipo de especulação, né? Então, Jesus está dizendo para eles assim: olha, vocês fiquem tranquilos que o reino de Deus começa pequeno, vai ganhando massa, vai crescendo, a influência dele é invisível, secreta, ninguém está vendo, mas está crescendo, está acontecendo. E aí eles vêm com essa pergunta capciosa, eles vêm fazer essa especulação: mas eu quero saber se todos vão ser salvos, quantos vão ser salvos? E aí, veja no verso 24, em vez de Jesus alimentar a curiosidade desse homem sobre a especulação do número de salvos, Jesus diz o seguinte para ele: Jesus fala que ele deveria se esforçar para ser salvo. O texto fala: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Essa palavra esforçai-vos, no grego, é que dá origem à palavra agonizar. É uma agonia entrar por essa porta estreita. Vocês estão pensando que é fácil? Tem nada fácil. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Você vai ter que deixar muitas coisas para trás. Você vai ter que se reconciliar com aquelas pessoas que você fez mal. Você vai ter que andar em retidão diante do Senhor. Você vai ter que andar na linha. Você vai ter que dar bom testemunho. Não tem nada de fácil, não. É um esforço, é uma agonia. Está pensando que entrar para a porta do reino de Deus é brincadeira? Entra qualquer um? De qualquer jeito? De qualquer maneira? Não. O texto diz assim: esforça-te. Claro que isso não significa que a salvação é fruto do esforço humano. A salvação não é esforço do fruto humano. Agora, entrar no reino de Deus, você tem que se esforçar. Então, a pergunta pertinente aqui não é quantos serão salvos, mas eu já estou salvo? As minhas condutas, as minhas atitudes, os frutos da minha vida
comprovam que eu sou uma pessoa salva? Ou há áreas da minha vida nebulosas, de densas trevas, que eu escondo, que eu não falo para ninguém, mas que eu sei que é errado, eu sei que é pecado? Então, há um esforço a ser travado, meus irmãos. A pessoa acha que para vir no culto, acorda de manhã, ele acha assim, que ele tem que ter tem que 3 anjos na casa dele, né? 3 anjos assim, tipo assim, não pode ser qualquer anjo, tá, irmãos? É Gabriel, Miguel e mais um, tem que acordar ele, levar cafezinho na cama. Vai, acorda para ir para a igreja, meu filho. Ele acha que vai vir uma força sobrenatural, né? Aquela força que abriu o mar vermelho, né? Nada. Às vezes você está cansado, você nem com anjo sonha mais, você só sonha com coisa ruim. Aí você fala assim, puxa, eu estou cansado hoje, mas eu vou me esforçar e eu vou no culto sim, eu vou cultuar o meu Senhor. Ah, eu não ouvi profecia nenhuma, mas não estou nem aí, eu preciso estar congregando com a igreja, preciso estar com os meus irmãos. Então tem que ter um esforço. Olha aqui que interessante, segunda lição, verso 25. A porta do reino já disse que é estreita, mas ela é bastante ampla para admitir o pior dos pecadores. A porta do reino é estreita, mas não estará aberta para sempre. O tempo de entrar no reino é agora. Postergar essa decisão é cometer a maior de todas as loucuras, porque amanhã pode ser tarde demais e você pode perder a grande oportunidade. Essa semana, eu peguei um amigo meu de infância, encontrei ele na rua, quando eu vi ele, eu já parei a moto. E eu falei assim, rapaz, vamos para a igreja comigo? Vamos para a igreja. Aí ele deu uma risada, falou, você está doido, cara, negócio de igreja. Ele rindo, brincando, e eu, em agonia por dentro, falei, meu Deus do céu, é uma oportunidade que ele está recebendo, é um convite. Se ele soubesse o quão bom é seguir a Jesus, né? Um rapaz com sérios problemas de alcoolismo, enfim. As oportunidades às vezes aparecem, Deus usa alguém, manda alguém falar, mas a pessoa dura de coração. Só que chegará o dia em que todos teremos que enfrentar o tribunal de Deus, para prestar conta da nossa vida com Deus. E vai constar lá que naquela data ele recebeu um convite para ir à igreja, para ouvir a palavra, para cultuar a Deus. E ele deu de ombros. E ele negligenciou. Então, o texto diz assim, um dia o dono da casa vai se levantar e vai fechar a porta. E aí não tem mais oportunidade. E aí ficará de fora. Mas eles vão bater, né? Eles vão bater, Senhor, abre a porta agora, eu me arrependi. Eu mudei de ideia. Agora eu quero ser seu amigo. Agora eu quero ser o seu discípulo. A resposta do Senhor. Me diga que, de onde você é que eu não te conheço? Eu nunca te vi na igreja.
Eu nunca vi você servindo. Eu não sei nem de onde você é, cara. Você acha que agora que eu fechei a porta, você vai me chantagear? Vai se fazer de vítima, de coitado? Abre a porta para mim, vai chorar, vai ficar emotivo. Eu já disse, a porta está fechada. A porta ficou aberta por muito tempo, que era para todo mundo entrar. O pior dos pecadores, Paulo entrou, era um assassino. Mandava matar crente. Eu o perdoei e fiz dele um grande apóstolo. Mas você ficou brincando, não levava a sério, fazia chacota da igreja, fazia fake news contra a igreja, que igreja rouba, que pastor é ladrão. Tudo isso é fake news. E você acha que agora que as portas estão fechadas, eu vou abrir a porta para você entrar? Não vou abrir, e não te conheço, e afasta-se da minha presença. Então, os judeus vêm com uma especulação, Jesus fala para eles nessa especulação que, para ser salvo, para entrar no reino de Deus, precisa se esforçar, precisa saber aproveitar as oportunidades, porque um dia a porta vai fechar, e vai mesmo. E, em terceiro lugar, verso de número 26, a justificativa que eles vão dar para Jesus. Olha que justificativa, né? Mas, Senhor, só vai fechar a porta para nós? Senhor, nós comíamos na tua presença. Nós bebíamos em tua presença. Senhor, tu ensinava nas nossas ruas, nas nossas casas. Nós somos amigos, Jesus. Jesus, abra a porta. Irmãos, aqueles que estiveram na igreja, ouviram o evangelho, tiveram comunhão com os salvos, poderão se perder eternamente se não entrarem pela porta estreita enquanto é tempo. Deus não vai aceitar justificativa. As pessoas querem dar muita justificativa para Deus. Ah, deixa eu cuidar do meu boi. Deixa eu cuidar da minha jumenta. Deixa eu fazer isso. Não. Deixa eu enterrar meus mortos. Não. Não, eu tenho um casamento, tenho um compromisso. Não. Teu compromisso, em primeiro lugar, é com o reino de Deus. Domingo é dia de estar na casa de Deus. Não é dia de levar cachorro no pet, de fazer a unha, de pedalar de bicicleta. Pedala às 3 horas da manhã, para estar aqui 10 horas no culto. Ou depois do culto. Mas você tem que ter o compromisso com o reino de Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque justificativa, não, eu comia, eu bebia, eu fazia tanta coisa, mas olha, no verso 25 lá, vocês estão flertando com o azar. Vocês estão dando desculpinha para mim, mas uma hora eu fecho essa porta, eu vou me levantar. O texto diz, o dono da casa vai se levantar e vai fechar a porta, e vocês vão começar a bater, dizendo, Senhor, Senhor, abra-nos a porta, e o que você vai receber dele é um tremendo de um não. Eu não conheço vocês. O pessoal está brincando com as coisas sérias, flertando com o mundanismo, depois fica enfraquecido, perdem a fé
e deixam de congregar e vão viver a pior das loucuras, porque o mundo vai dar para ele, num primeiro momento, tudo que é prazer, mas depois vai cobrar. Depois vai cobrar. Quinto lugar, irmãos, verso 27. Uma rejeição proclamada, né? Ele vos dirá: olha, eu não sei de onde vocês são. Essa desculpinha que vocês comiam, que vocês bebiam comigo, me ouviam nas ruas. O meu compromisso é com discípulos. Eu não quero ter amigos de redes sociais. Eu não quero ter seguidores de redes sociais. Eu quero ter discípulo. Vocês não passaram pelo crivo do discipulado, então a resposta que eu tenho para vocês é: podem se apartar de mim. E Jesus fala o porquê. Por que tem que se apartar dele? Porque todos vocês praticam a iniquidade. Então fica claro que quando o dono da casa fechar a porta, vai acabar o prazo da graça para o indivíduo. E aí, o trono da graça será removido e será estabelecido o trono do juízo. Vocês não quiseram entrar enquanto a porta estava aberta, enquanto eu estava chamando? Então agora, olha o que diz aí, olha o juízo. Haverá choro. Essa expressão haverá choro e ranger de dentes, você vai encontrar ela lá em Apocalipse, se referindo ao juízo. E aí, e mais ainda, né? A inveja deles, né? Porque quando eles verem que eles perderam a oportunidade e olharem para o reino de Deus e verem Abraão, Isaac, Jacó, todos os profetas, a mesa, eles vão só olhar, mas não vão poder entrar. Eles vão ficar de fora. Puxa vida, que oportunidade que eu perdi, né? Mas agora é tarde, a porta está fechada, o dono da casa está brabo, o homem está brabo. Ele falou aqui: eu vou lançar vocês tudo fora, vocês vão se apartar de mim. Eu não sei nem de onde vocês são. E aí, meus irmãos, ter que ver no reino de Deus aquela miríades de salvos, a começar por Abraão, Isaac, Jacó, todos os profetas, todos os amigos, todos aqueles que insistiram com você, para você permanecer na igreja, para você permanecer no evangelho, e você de fora. Verso de número 29, Jesus fala então que aí ele vai inverter a ordem, já que vocês, escribas, ele está falando aqui é para escriba e fariseu, já que vocês estão aí preocupados, quem que vai ser salvo, vocês acham que só vai ser salvo quem guardar o sabadinho de vocês aí, né? Comer as coisinhas, deixar de comer carninha de porco, fazer as coisinhas aí dos rituaizinhos de vocês. Já que vocês estão com essas picuinhas, eu quero dizer uma coisa, eu vou inverter o negócio. Eu vou chamar todos os que estão no Oriente, no Ocidente, no Norte, no Sul, e eles tomarão lugares à mesa do reino de Deus, e vocês ficarão de fora. E fica pianinho, quietinho, sem murmurar, sem reclamar. Esses são os gentios, os que vêm de todas as raças, povos, línguas e nações. Sendo eles os últimos, Deus os fez serem os primeiros. E o judeu, que era para ser o primeiro, Deus colocou lá no fim da lista. Por quê? Porque eles rejeitaram o Messias. Então, a pirâmide está aqui de ponta cabeça, a ordem está invertida. Jesus está golpeando a presunção dos judeus, especialmente dos escribas e fariseus. Então, a igreja passa na frente. Os gentios são convidados para estar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Em quinto lugar, Lucas vai agora fazer aqui uma narrativa, né? Porque do verso 31 até o verso 35, alguns fariseus vieram, pode passar o slide,
Isso. Alguns fariseus vieram dizer para Jesus sair da jurisdição de Herodes, porque Herodes queria matá-lo. Então, esse episódio aqui, ele nos ensina 4 lições, para eu poder finalizar. A primeira lição, está se falando sobre a coragem e compaixão do profeta no reino de Deus, né? Então, no verso 31, olha que coisa interessante, meus irmãos. Quem era Herodes? Herodes era um homem astuto, perverso, imoral. E Jesus carinhosamente o chama de raposa. Jesus chama ele assim para mostrar o quanto esse cara era ardiloso, sem dignidade. E Herodes, ele era o inimigo número 2 dos fariseus, porque o número 1 era Jesus. Os fariseus, os judeus, os escribas, não eram amigos de Herodes, mas como eles tinham algo em comum, fizeram uma aliança. E o que eles tinham em comum? Eles tinham o mesmo adversário, que era Jesus. Então eles até fizeram as pazes, se tornaram amigos, porque eles queriam destruir Jesus. Irmãos, Herodes é a única pessoa na Bíblia em que se há registro de que Jesus o tratou com desprezo. Porque quando Jesus é levado à presença de Herodes, ele fala assim, você está aqui, se você quiser, eu tenho poder nas mãos, eu posso te soltar, tal. Jesus não responde nada. Despreza totalmente ele. É triste e também desesperadora a situação do homem em que Jesus não tem sequer uma palavra para dizer. Então, essa raposa que queria receber a glória pela morte de Jesus, ele queria matar Jesus, porque se ele matasse Jesus, ele ia ficar bem com os judeus, ia ser um troféu para ele. Por isso que desde pequeno ele quer matar o menino. Aí no verso de número 33, Jesus ele não vai arredar o pé. Tá bom, o Herodes quer me matar, eu vou continuar andando. Diga para essa raposa que eu vou continuar expulsando demônios, vou continuar curando enfermos, porque, verso 33, importa que eu caminhe hoje, importa que eu caminhe amanhã, importa que eu caminhe depois de amanhã. Diga para essa raposa que nenhuma força da terra tem o poder de deter a agenda de Deus na minha vida. Diga para essa raposa que ele não vai me matar na Galileia para ter o troféu, como se fosse ele o meu executor, mas eu vou me entregar voluntariamente em Jerusalém. Então, a morte de Jesus não seria um triunfo herodiano, mas seria uma entrega voluntária, e foi o que fato Jesus fez. Ele se entregou para que cumprisse as Escrituras, para que ele fosse morto e sepultado, e no terceiro dia ressuscitasse para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Então, nada mudou a agenda de Jesus, nada pode mudar o seu foco, nada pode mudar o seu compromisso, nada pode desviar você do Evangelho. Você tem que estar focado. Pode vir crise, pode vir pandemia, pode vir o diabo a 4. Seu compromisso é com o Evangelho. Terceira lição, Jesus faz aqui um lamento profundo.
Esses escribas em Jerusalém, eles tinham um apreço tão grande por Jerusalém, que a ponto de Jerusalém era chamada a cidade santa. Os rabinos, havia um ditado antigo em Jerusalém, que os rabinos diziam assim: quem respira o ar de Jerusalém, torna-se mais sábio. Eu fui para lá, respirei ar, poluição e tudo, e continuo ignorante. Voltei para cá e nada. Essa Jerusalém, que os sacerdotes, escribas, dizia ser santa, Jesus chamou ela de assassina. Jerusalém, você é assassina, porque você manda matar os profetas. Você manda matar os que foram enviados. Quantas vezes eu quis acolher sobre as minhas asas, assim como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês me expulsaram para fora dos seus muros. Sabe o que vocês fizeram? Me crucificaram no topo do Calvário. Vocês são assassinos, e depois vocês querem bater na minha porta para pedir para eu deixar vocês entrar. Não entra! Assassino não entra! Mentiroso não entra! Adúltero não entra! Aqueles que se envolvem com orgias, com safadezas, não entra! A porta é estreita. Estão se pregando um evangelho hoje que a pessoa entra de qualquer jeito, basta ter uma boa conta bancária, ajudar a igreja financeiramente, que os pastores fazem vista grossa e pode entrar, vai entrando, porque o que importa é o faturamento. Mas para Jesus, o que importa é o comprometimento. O quanto eu sou comprometido com os valores do reino. Então vocês mandam matar os profetas, vocês são assassinos, vocês negligenciam o samaritano, vocês dão mais importância para porcos do que por uma mulher que andou encurvada por muito tempo. Ah, tá. E aí vocês acham que por um dia ter comido e bebido numa das ruas em que eu andei, vocês estão aptos para o reino de Deus. A porta está fechada para vocês. Eu não conheço vocês. Vocês são ladrões. Em Apocalipse está lá a série. Envolve várias classes de pessoas. Vocês são presunçosos, vocês são soberbos, vocês são orgulhosos. Vocês fazem acepção de pessoas, vocês são envolvidos em tudo que é prática de iniquidade. Ah, tá, vocês acham que então vão entrar. Vocês vão entrar em outra porta. A porta do reino não entra. Pastores mercenários, igrejas mercenárias vão ficar de fora. Pastores que deturpam a palavra, ensinam o povo tudo errado, vão ficar de fora. Como um pastor desses lunáticos que tem por aí, que comprou uma Ferrari, foi para o culto de Ferrari e foi dar o testemunho que comprou a Ferrari porque é dizimista fiel e que se os irmãos não fossem dizimistas, também, se os irmãos fossem dizimistas, também poderiam comprar uma Ferrari como ele comprou. Falso profeta. Falso profeta. Esses a polícia tem que mandar prender e pôr na cadeia. Que porta é essa? Então, Jesus está tendo um lamento profundo, ele está olhando para Jerusalém, que deveria ser a cidade santa, o templo de Salomão está lá, era lá que eles faziam os sacrifícios, era lá que eles faziam as orações, era lá que a glória de Deus se manifestava, mas ele transformaram aquilo num covil de salteadores, de bandido, de ladrão. É por isso que tem tanta gente desmotivada e desanimada com igreja, porque o que eles ouvem é a quantidade de números de escândalos, numerosos de escândalo,
desvios morais. Jesus só tem um lamento a dizer. Olha, eu quis reunir, mas vocês são irreuníveis. Não dá para reunir canalha com quem é leal. Não dá para reunir quem é santo com quem é profano. Eu até tentei. Eu até quis, assim como a galinha faz, mas vocês não me dão outra opção. E aí no verso de número 35, para finalizar, Jesus faz uma profecia dramática. A rejeição da graça por parte deles implica na exclusão do reino da glória. Então, eles se tornaram arrogantes, soberbos, eles rejeitaram o Cristo, rejeitaram o Messias. Qual foi a profecia que eles ouviram de Jesus? A casa de vocês ficará deserta. Sua casa ficará deserta. Ou seja, Deus não habitará mais ali. E essa é a desgraça final de todos aqueles que rejeitam a porta estreita. Vai ficar sozinho. Vai ficar deserto. Vai ficar órfão. Vai ficar viúvo. Então, meus irmãos, esse texto nos convida nessa manhã a repensar se de fato nós estamos comprometidos com o reino de Deus. Ou se nós estamos só vindo à igreja por vir, por obrigação, ou porque tem medo de ir para o inferno, ou por qualquer outra razão que não seja essa. Então, não é tempo de brincar. Jesus está voltando, estão dizendo em novas pandemias, tudo isso foi profetizado, que nos finais do tempo haveria epidemias, terremotos, o amor de muitos esfriaria, tudo. Pegou de surpresa. A mim não pegou, porque sempre foi dito na Bíblia que os últimos dias seriam piores do que os primeiros. Então, não altera nada. A gente sabe que, muito pelo contrário, a tendência é piorar mais a sociedade, né? O pastor falou assim, não, mas a gente não pode ser muito pessimista. Não é ser pessimista, é só fazer uma leitura correta da Bíblia, você vai ver que tudo caminha para um desfecho final. Tudo caminha para a aparição do anticristo, onde muitos serão enganados, muitos vão adorar a besta, muitos vão esfriar, o amor de muitos esfriarão. Tudo isso já foi profetizado. Então, está com medo de morrer? Querido irmão, querida irmã, não tenha medo de morrer não, porque a gente já morreu quando a gente aceitou Jesus. Ali, no batismo, eu morri para esse mundo cruel e hostil. E nasci para o reino de Deus. Então é para entrar na porta estreita, ainda que a gente entre assim, ó, de ladinho, mas nós vamos entrar, forçado. Passa graxa na gente para deslizar, mas a gente tem que entrar. É para entrar. Não é para ficar com conversa, com desculpa, com lamentos. A nossa vida é para o Cristo. O que nós fazemos é para o Cristo. Buscamos a glória do Cristo. Servimos a igreja por intermédio do Cristo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória do Cristo. Então, a prioridade não pode ser as outras coisas, amém, irmãos? A prioridade é o Evangelho. Querido irmão, dedique-se ao Evangelho, dedique-se à igreja, dedique a fazer parte de um pequeno grupo, a servir em algum ministério da igreja, seja comprometido com o Senhor, deixa de roubar a Deus, comece uma vida de lealdade ao Senhor, põe a vida em ordem, porque um dia o dono da casa vai se levantar, vai fechar a porta, e muitos baterão e ele vai dizer, eu não conheço vocês. Me deu uma amnésia agora aqui, eu não sei mais nem quem vocês são. Não sei mais quem vocês são.
O crente verdadeiro, esse eu sei. Inclusive, eu não só sei, como eu o chamarei por um novo nome. Esse, diz lá em Hebreus, que eu não me envergonharei de chamá-los de irmãos. O crente verdadeiro, legítimo, o que paga o preço, irmãos, o que abraçou a cruz, o que anda de joelhos, o que se aparta do mal. Este, Jesus sabe quem é, o nome, o endereço. Vamos orar. Agradecer a Jesus. Fiquem de pé, irmãos. Eu quero orar por você que tem alguma necessidade específica. Eu não vou chamar você aqui à frente para evitar aglomeração. Aonde você estiver, levante apenas sua mão, apresente aí que o Senhor, Ele é onisciente, Ele sabe. E eu vou orar, seja de enfermidade, desemprego, qualquer outra situação, está enfrentando uma luta no casamento, seja lá o que for. Levanta a mão aí, querido. Fica aí no seu lugar e nós vamos orar para aquele que está sentado no trono, aquele que é o dono da casa. Amado Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero orar nesse instante por esses irmãos e irmãs que estão com as suas mãos levantadas, e que o Senhor as conhece muito bem, sabe a necessidade deles, sabe o porquê eles estão nesse culto hoje. O Senhor sabe de tudo, o Senhor é onisciente. E eu apresento a causa desses irmãos, eu apresento as necessidades deles diante de Ti em oração, e clamo pela Tua intervenção, e clamo, Senhor, pela Tua ajuda, para que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus, e que essa palavra também possa reverberar em nós durante toda essa semana, e a gente possa rever os nossos valores, aqueles que precisam se consertar com Deus. Faça isso enquanto a porta estar aberta. Obrigado, Senhor. O Senhor deu um fim de semana abençoado, um início de semana abençoado para os nossos irmãos, cheios da Tua graça e misericórdia. Abençoe a semana de cada um dos irmãos, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus, amém e amém.